Evangelho, quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscam a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis em minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura e concluirmos assim o quinto capítulo do Evangelho de São João. Como acabamos de recolher na escuta atenta a palavra de Deus do Evangelho de hoje, o discurso de Nosso Senhor é um discurso intenso. Ao mesmo tempo que é um discurso consolador para os corações que têm fé, se torna um discurso desolador para aqueles que não querem acreditar. Interessante como Nosso Senhor, no falar e no testemunhar Deus, no testemunho do Pai, cumpre um divisor de águas. E as palavras de Jesus são muito claras e diretas. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Um outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele presta a meu respeito. Ontem, toda a parte precedente do quinto capítulo foi Nosso Senhor apresentando a relação de amor e de comunhão entre Ele e o Pai. O Pai entregou ao Filho o direito de julgar. Lembra que uma vez o padre falou que Deus reservou para si certas coisas e também entregou outras aos cuidados do Filho. Então, o julgamento será feito pelo Filho. Assim, o Pai o quis. Nenhum de nós tem o poder e nenhum de nós deve se atrever a realizar um julgamento definitivo sobre nossos irmãos e irmãs. E aqui vemos
podemos olhar agora, a partir dessa afirmação que o próprio Senhor fez no capítulo 5, aquilo que ouvimos no testemunho de Jesus, ou melhor, que recolhemos no testemunho de Jesus, em relação à pecadora perdoada. Aquela mulher que no 8º capítulo aparece sendo capturada pelos fariseus e escribas e levada até as escadas do templo, onde está Jesus, e ali é jogada por terra e é acusada de ter sido capturada em adultério, e pedem ao Senhor que declare se deva cumprir-se ou não a lei de Moisés, que era para apedrejar tais mulheres. Então ele, aquele que recebeu a autoridade do Pai para poder julgar e condenar, ele não cumpre, não o que o Pai lhe disse, mas o que esperam os homens. O Senhor mantém plena fidelidade à vontade do Pai. E ontem, a parte mais intensa do texto era quando o Senhor declarava que veio para cumprir a vontade de um outro. E tudo que estava em seu coração não era outra coisa senão cumprir a vontade do Pai. Como para nós é exigente essa compreensão e ao mesmo tempo tal escolha. Se olhamos para o testemunho de nosso Senhor, vemos a total confiança de nosso Senhor no Pai. Não há um único momento em que o Filho, escutando, não cumpra, e cumprindo, não deseja ouvir mais a vontade do Senhor. Não tem aquele ato do vazio, da desilusão, da decepção, ou então daquele senso de frustração. A vontade do Pai é sempre a alegria do seu coração. Passar pelos momentos que são próprios da nossa história marcada pelo pecado faz parte, mas não é um limitador para esse amor e esse desejo pela vontade do Pai. A nossa história marcada pelo pecado nos leva muitas vezes a provarmos, como já falamos, seja o desgosto em relação ao que o outro possa fazer, a desilusão com o outro e conosco mesmo, enfim, tudo isso são marcas que ficaram nessa experiência dramática do pecado original. Mas nenhuma dessas experiências é suficiente para fazer o coração de nosso Senhor, em algum momento sequer, desistir de amar e cumprir a vontade do Pai. Por isso o Padre dizia que cada vez que ele cumpre essa vontade, o seu coração se alegra e deseja ainda mais ouvir e cumprir a voz do Pai e a vontade de seu coração. Mas conosco não acontece desse mesmo jeito, né? Às vezes a gente cumpre o que Deus nos pede, mas cumpre com um certo pesar, como se fosse chorando por perder aquilo que, por assim dizer, parecia ter alguma satisfação para a gente, ou que, de certa forma, nos sentíamos ligados. Isso, por exemplo, quando abandonamos uma situação de pecado. E nem sempre abandonamos as situações de pecado sorrindo e pulando de alegria, como alguém que sai depois de um longo tempo preso em um lugar sombrio e ameaçador. É curioso isso, né? A vontade de Deus vem sempre ao nosso encontro para nos libertar e dar a vida. Mas nem sempre o nosso coração está preparado
para desejar a vida. E as nossas orações nem sempre também acompanham o ritmo daquilo que o Senhor oferece por nós para que nós possamos sempre desejar a vida. Como assim, Padre? A cada vez que o Senhor nos concede a graça de uma libertação, o perdão dos nossos pecados, nós somos chamados a declarar, no ato de contrição, o desejo de não mais, e o compromisso, não apenas o desejo, mas o compromisso de não mais voltar a pecar. Muito bem, ali tem um desafio, porque essa declaração, ela se mantém pelo socorro da graça de Deus. É o Senhor que vai inspirar e sustentar o nosso coração para que nós não voltemos mais a pecar. Mas é preciso que eu também assuma um compromisso de desejar com Deus aquilo e de preparar o meu coração para essa disposição de não mais pecar. Isso vai significar que depois daquela confissão, onde o Senhor já me deu a graça do perdão, vai ser necessário que eu constantemente esteja recordando a vida que recebi do Senhor e a experiência de morte que deixei para trás. E dizendo: Senhor, anima minha esperança a permanecer contigo. Sei que o meu coração pode voltar a desejar outra vez o mal que outrora lhe ofendeu e que foi motivo de morte para minha vida. Mas eu te peço, livrai-me, Senhor, do mal e dai-me a graça de desejar as alegrias que vêm do teu coração. Que nenhuma exigência do amor venha a pesar sobre mim o desejo de desistir de tudo aquilo que o Senhor me ofereceu. Por maior que sejam as contrariedades que a busca do bem me façam passar, tudo eu quero viver por amor a Ti. Para recordar o grande amor que o Senhor tem por mim. Ajuda-me, Senhor, a ter na memória a beleza do Teu amor. Ajuda-me, Senhor, a ter nos lábios o ato de louvor pelas Suas maravilhas. Ajuda-me, Senhor, a ter sob os meus olhos os sinais da Tua presença e da libertação que o Senhor realizou. Ajuda-me, Senhor, a ter sobre os meus ouvidos o acalento da Tua voz e as palavras que são palavras de vida eterna, para que o meu coração, vivo em Ti, permaneça desejando a vida e celebrando a vida que o Senhor me ofereceu. Então, esse exercício de oração vai nos dar a graça de poder não apenas acolhermos a vontade de Deus, mas de exercitarmos essa permanência na alegria do cumprimento dessa vontade. Por exemplo, a igreja hoje celebra São Cirilo de Jerusalém, um grande catequista da igreja. Aliás, os sermões de São Cirilo de Jerusalém, em suas catequeses a respeito da iniciação cristã de adultos, é recomendada para todos aqueles nossos irmãos e irmãs que trabalham com a catequese de adultos. São Cirilo de Jerusalém foi um grande catequista que preparou centenas de adultos para a vida batismal e que ensinou a respeito da celebração dos ritos da iniciação cristã, mas sobre aquilo que nós chamamos a mistagogia dessa celebração.
Então, para todos os catequistas que acompanham adultos, os textos de São Cirilo de Jerusalém, olha ali, vão como literatura obrigatória para o nosso crescimento e a nossa formação espiritual, assim como os textos de Santo Hipólito também. Mas peguemos o exemplo de São Cirilo. Nossa, como ele passou por perseguições, foi acusado falsamente como herege, precisou passar 12 ou 16 anos no exílio. Depois voltou, foi exilado uma segunda vez por uma outra acusação, também falsa, a seu respeito. Quanto sofrimento, vivendo por amor a Deus, buscando o bem da igreja, a defesa da fé verdadeira. E tudo isso, diz a história, ele viveu com suavidade e com amor, diante de todos aqueles que o perseguiam e diante de todas aquelas almas que ele deveria cuidar. Um bispo exilado deveria deixar o seu povo, deixar a porção do rebanho que lhe tocava para ir a um outro lugar, que era o lugar do exílio. E ali, de certa forma, acabava cuidando do pastoreio de outras almas. Mas em nenhum momento do pastoreio, no sentido da ação pastoral, né? Daqueles que estavam ali mais próximos, porque urgia no coração dos santos bispos o desejo de cuidar e de confirmar o povo de Deus na fé. Mas ele levava consigo no exílio a oração, a entrega de amor e de sacrifício por toda aquela parcela do rebanho de Deus que lhe foi tirada por conta da decisão do imperador. Quando a gente olha o testemunho de um santo que passou por tudo isso, a gente pensa, poxa, com que amor amamos a vontade de Deus? Cumprir a vontade de Deus nos leva também a experiências de sofrimento, mas nos leva, sobretudo, a não perder jamais o amor. E às vezes nos impactamos e paramos na tensão de obedecer ou não obedecer, continuar ou não continuar, porque cumprir a vontade de Deus me leva a uma situação de sofrimento e de sacrifício. Mas antes de mais nada, cumprir a vontade de Deus nos leva a uma experiência de plenitude de amor. E os nossos olhos estão voltados, os nossos sentidos estão prontos para acolher essa verdade no cumprimento da vontade do Senhor, a plenitude de amor para nós. É sobre isso que o Padre está tentando falar nesse primeiro momento da nossa meditação. Há uma plenitude de amor. O Filho cumpre a vontade do Pai, e na medida em que ele cumpre a vontade do Pai, mas o seu coração deseja cumpri-la. E a vontade do Pai vai levá-lo por um caminho marcado por tanto sofrimento, mas em nenhum momento esses sofrimentos intimidam ou são um acontecimento suficiente para retirar a possibilidade de participar da plenitude do amor. E o Filho permanece. Olhar a vontade de Deus, olhar a vontade do Pai na nossa vida como uma proposta certa e segura para viver a plenitude do amor. Agora, o quanto os nossos sentidos e a nossa sensibilidade estão preparadas para isso. É aqui que precisamos cuidar, porque é uma verdade, a plenitude do amor se cumpre no exercício da vontade de Deus. Quando a abraçamos, temos a chance de participar da plenitude do amor. Porém, os nossos sentidos e a nossa, por assim dizer, humanidade nem sempre está preparada pela oração e pela vigilância, pelos exercícios penitenciais e pela vida de comunhão com o próximo, pela vida nos sacramentos, ao ponto de conseguirmos permanecer na proclamação e na fé sobre essa verdade, de maneira inabalável, ao ponto de que os sofrimentos acontecendo, as dificuldades surgindo, essa nossa certeza e essa nossa constância não venha vacilar. Vê como é importante termos uma vida de oração e termos essa
continuidade na busca pela palavra do Senhor? Porque hoje no Evangelho, Jesus continua o seu discurso e falando de maneira categórica para aqueles que o escutam a respeito do testemunho que o Pai cumpre. Eu, no entanto, diz o Senhor, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejais salvos. O Senhor, tudo que faz pela nossa salvação. Tudo que nos oferece pela nossa salvação. Cumpre a vontade do Pai e testemunha o seu amor ao Pai pela nossa salvação. Pois o Pai quer que nós sejamos salvos e o coração do Filho não quer outra coisa distinta daquilo que quer o coração do Pai. Isso o Senhor está nos dizendo claramente. Que vontade bendita é essa que quer a nossa salvação? E ele continua dizendo, no versículo 37, também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. E ao mesmo tempo, isso nos faz lembrar de imediato o batismo e a transfiguração. Os dois momentos da teofania, em que o Pai dá testemunho do Filho. Porém, o Pai deu testemunho do Filho e dá agora que todas as profecias de Moisés se cumprem. Como se tudo aquilo que a Sagrada Escritura apresentou, como se não, me perdoem pela expressão, tudo aquilo que a Sagrada Escritura apresentou, tudo aquilo que foi escrito por Moisés, que poderia ainda estar fora da possibilidade de uma compreensão mais clara por parte do povo de Israel, agora se torna claríssima na pessoa de Jesus. Tudo aquilo que Moisés apresentou e os profetas falaram a respeito do Messias se torna claríssimo nos gestos, nas palavras, mas sobretudo no testemunho do Senhor. A face de Deus, contemplada por Moisés no alto da montanha, agora está apresentada a todos os homens e pode ser contemplada por todos nós. O véu que cobria a face de Moisés, após ter visto a Deus, face transfigurada e plena de luz, foi levantado. E todo aquele que olha para a cruz pode contemplar agora a face de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que os nossos olhos estejam sempre voltados para a face bendita de nosso Senhor, que se entregou por amor a cada um de nós, e que nós não tenhamos no nosso coração receio algum de acolher a vontade do Pai, pois só entrarão no céu aqueles que acolherem a vontade do Pai, porque entramos no céu unidos ao Filho. E se o Filho em tudo acolheu a vontade do Pai, não tem outro modo de entrar no céu, a não ser acolhendo toda a vontade do Pai. Então essa é uma condição para a gente entrar no céu, mas é uma condição possível. Preparemos os nossos sentidos. Renovemos hoje, junto com o Senhor, a nossa profissão de fé. Eu creio em suas palavras, Senhor, e quero permanecer nelas. Foi forte o que o Senhor disse hoje no versículo 40. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Nós, Senhor, nós queremos a vida. Mas não há possibilidade de tê-la sem que nós possamos crer e acolher a sua palavra e a sua vontade. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de perseverarmos no amor, mas sobretudo de perseverarmos no cumprimento da vontade do teu coração que está unido ao coração do Pai. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.